Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe para aulinha esse sapatinho aqui, é um mocassim, muito fácil de fazer, rapidinho também. Esses botãozinhos que eu estou utilizando, vocês conseguem comprar como botãozinho para patchwork, é um kit que vem com vários modelinhos num só, mas assim, com o mesmo tema, tá? Igual esse aí é conjunto desse, ó. Tá vendo? Tem outros botãozinhos aqui, por isso que fica um diferente do outro, porque eu gostei dessa proposta, né? Então, eu fiz assim e achei que ficou bem bacana. O nosso sapatinho, ele tem lastex, tá? Pra poder facilitar aí a fixação no pezinho do bebê e ajustando conforme for crescendo, né? Esse sapatinho tem 9 centímetros, serve em um bebezinho de 1 a 3 meses, podendo servir um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo sempre da estrutura do pezinho do neném. Bem, sem mais delongas, já vamos para a lista de materiais. Esses botões, não exatamente desse, mas você vai encontrar outros modelos lá na JHP Metais, tá? Com o seu ermilho. Vou deixar na descrição do vídeo o contato dele e de todos os fornecedores. Esse pezinho aqui, molde, ele é da Karina Aviamentos. Você consegue comprar o kit ou avulso. Ele é muito importante até mesmo para quem gosta de fazer tamanhos maiores, porque através dele você vai medindo e vendo ali o que tem que mudar, tem que acrescentar quando você for fazer um tamanho maior. As minhas etiquetinhas são da Cuticultem, tem vários tamanhos, formatos, modelos diferentes, cores. Você pode escolher a seu gosto, tá? Deixo também o contato dela, da Karina Aviamentos também, né, que eu falei anteriormente, aqui na descrição do vídeo, tá? E vamos para as linhas. Utilizei todas Bela, da Pinguim, tá? E só vou mostrar aqui as cores utilizadas, ó, 72,54, a cinza, que é a cor 18,19, e a numeração da cor azul marinho, que eu usei na sola, é 55,13. Pode usar fio amigurumi, pode usar fio charme, e quem tem atenção de ponto bem folgadinho pode arriscar fazer até no fio Anne ou Bella Fashion. O fio que eu usei tem 370 de tex, tá? Mas você pode, como eu já falei, usar outros tipos de fios também. Lastex, daí da cor que você, aproximar da cor que você fizer ali, aquele acabamentozinho nessa parte, tá? Ou pode ser o branco, que é um neutro, né? E vai com tudo e dá certo também. Ah, um detalhe importante, se você não quiser ou não tiver botão, você pode usar velcro aqui, tá? E coloca um enfeitezinho, alguma coisa aqui pra sinalizar, né, qual que é o pé direito e pé esquerdo. Vamos precisar de tesoura, a agulha utilizada foi a 1,75, você vai usar a que você se sente mais confortável para trabalhar. E também, importante, que o seu ponto fique numa tensão boa, que não deixe o seu trabalho nem muito grande, nem muito pequeno. Vai testando aí, pela sola você consegue saber, tá? Mede e vê se vai ficar com as mesmas dimensões da que eu mostro aqui pra vocês. Agulha de tapeçaria para remate e a colinha de silicone, tá? Pode usar a que você tem costume aí e que gosta. Se você não gosta de usar cola, costura tudo também. Dá certo, tá? Não se prenda ao que eu mostro aqui, que é só uma dica, né, de como eu faço. Mas você pode adaptar para o seu modo de fazer, do jeito que você gosta mais, tá bom? Para cada pezinho, vamos precisar de 2 solinhas dessa aqui. A pedidos, eu vou medir aqui, ó, a parte do calcanhar, que fica com, ó, é bem larguinho, parece que é fino, mas não é não, gente, ó, 3,5 centímetros. E aqui na parte da frente, fica com por aproximadamente 5, ó, 4,5 centímetros a 5. Aqui tá dando 5. E aqui, a medida interna aqui da nossa solinha é de 9 centímetros, ó. Acredito ter passado todos os materiais, então vamos produzir a nossa peça. Laço a agulha, pulo 2 correntes,
uma, duas, e na terceira eu faço 2 meio pontos altos. 1 e 2. As duas correntes que nós pulamos, elas representam um meio ponto alto. Eu vou pegar o marcador e colocar nessa segunda corrente, contando aqui, ó. 1, 2, ó. Para indicar onde eu vou unir a minha carreira depois. Após, nós vamos fazer 5 meio pontos altos. Em cada corrente, um pontinho. 4 e 5. Após, uma sequência de 8 pontos altos. Vai sobrar uma corrente lá no final. Feitos os 8 pontos altos, na última corrente eu faço 8 pontos altos, todos dentro dessa mesma corrente. Já tenho 2, 3, até completar 8. 4. Pronto. Agora eu vou trabalhar 8 pontos altos. Deixa esse fio bem encostadinho aqui na base para eu já vir arrematando ele entre os pontos. Laço a agulha e vou trabalhar um ponto em cima de cada ponto correspondente ao outro lado, tá? Nas laçadinhas que sobraram das correntes, ó. Já venho aqui, já faço um ponto alto, 2, aqui na próxima alcinha, 3 e assim até completar 8. Pronto. Agora vamos voltar a trabalhar 5 meio pontos altos. Do mesmo modo, pegando na alcinha que sobrou aqui da corrente, ó. 3, 4 e 5. E aqui, ó, exatamente onde eu tenho aqueles 3 meio pontos lá do início, no mesmo lugar, ó, exatamente aqui onde eu fiz aqueles 2 meio pontos, lembra? Eu vou fazer 3 meio pontos altos. 1, 2 e 3. Prontinho. E aqui, onde eu tenho o marcador, eu entro aqui com a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo para prender o fio. Dessa forma, finalizamos a primeira carreira. Iniciando a segunda carreira, eu vou fazer esse fio aqui, você pode cortar, tá? O excesso. Vou fazer uma corrente, laço a agulha e nesse mesmo lugar aqui, ó, nesse mesmo local aonde eu emendei a minha carreira, eu vou fazer 2 meio pontos altos, 1 e 2. A corrente que fizemos, ela serve só para dar uma alturinha pro primeiro ponto que a gente faz, tá? Não conta ela como ponto. E para eu não me perder, eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui, ó, pulando a corrente, dentro das 2 alcinhas do primeiro meio ponto, eu vou colocar o meu marcador também. Já tenho um aumento no primeiro ponto, eu vou vir aqui para o segundo ponto, lembrando, ó, que o segundo ponto fica com a alcinha um pouquinho mais aberta, assim, ó, desse jeito. Deixa eu mostrar mais de pertinho. Uma alcinha fica mais no alto e a outra mais abaixo, ó. Eu vou pegar assim, desse jeito que eu consigo pegar nas 2 alças. E aqui dentro eu faço mais um aumento de meio ponto. No caso, serão 3 aumentos. No próximo ponto, mais um aumento de meio ponto alto. Finalizei aqui 3 aumentos de ponto alto logo no início da sola. Agora, vamos seguir fazendo 5 meio pontos altos. 8 pontos altos. Pronto, e agora nós temos aqui à frente aquele aumento de 8 pontos, que a gente fez todos eles dentro
aqui daquela mesma corrente. Então, nessa parte, nós vamos fazer para cada ponto alto desses 8, um aumento de ponto alto. São 1 e 2 pontos no mesmo lugar, ó. 2 pontos em cima do mesmo ponto. Já tenho 2 aumentos, ó, no próximo, faço o mesmo. 1 e 2 pontos juntos, ó, no mesmo lugar. Já tenho 3 aumentos, eu vou fazer até completar os 8 aumentos. Pronto, já tenho aqui os 8 aumentos e agora vamos voltar a trabalhar 8 pontos altos. Um ponto para cada ponto de base, cada pontinho seguinte. Após, nós vamos trabalhar 5 meio pontos altos. 1, 2, e assim até completar 5. 3. Me restaram aqui, após os 5 meio pontos, 3 pontos livres, ó. Dentro de cada um desses 3, vamos fazer um aumento de meio ponto alto, igual fizemos no início. Ó, um aumento de meio ponto. 2. E no último ponto, meu terceiro e último aumento. 3. Para unir a carreira, dentro aqui, ó, mesmo lugar aonde eu coloquei o marcador. Vou poder retirá-lo agora. Eu vou fazer um ponto baixíssimo, fechando assim a minha segunda carreira. Agora, nós vamos iniciar a última carreirinha, que será toda em ponto baixo. A única recomendação que eu faço é que quando chegar nessa parte aqui da curvinha, nessa parte aqui da frente, ó, você trabalhar a tensão de ponto um pouco mais relaxada, tá? Para que não, a sua solinha não emborque assim, ó, não fique emborcadinha. Iniciarei aqui com vocês a terceira e última carreira, uma corrente. No mesmo lugar onde você fez a união da carreira, nós vamos fazer um ponto baixo. A correntinha só para dar o tamanho, uma alturinha para o primeiro ponto. Vou vir aqui nas duas alcinhas do primeiro ponto baixo e coloco aqui, ó, um marcador. E vou seguir fazendo um ponto para cada ponto seguinte, ó, um ponto baixo. No total, vamos trabalhar aqui 54 pontos baixos. No final da carreira, eu vou voltar para fazer o arremate com vocês, lembrando da tensão do ponto aqui nessa região, tá? Eu já volto. Pronto, já fiz aqui os meus 54 pontos baixos. Aí, como eu falei, ó, se ficar emborcadinho, você vem aqui dar uma puxadinha assim, ó, que ela acerta, tá? Os pontos, eles vão ceder um pouquinho aqui. Aí, a sua sola vai ficar certinha. Bem, então, agora nós vamos fazer o arremate. No caso, você não vai unir aqui com o ponto baixíssimo. Vai cortar o fio. Eu prefiro fazer assim, tá, gente? Mas você pode fazer o arremate que você achar melhor. Puxou aqui direto, vira a sola. Você vai pular esse primeiro ponto aqui onde está marcado, entrar nas duas alcinhas do próximo ponto, buscar o fio pra cá. Pode retirar até o marcador. E vir aqui, ó, no último pontinho, entrando dentro do nozinho, saindo lá no meio das duas alcinhas do ponto, exatamente de onde sai esse fio. E traz o fio aqui pra baixo agora, ó, passando direto. Formou uma nova alcinha aqui, ó, aí você vai regular o tamanho dela, puxando aqui nessa pontinha. Regulou o tamanho, ficou do tamanho das demais alcinhas, ó. No caso, essa aqui é a nossas duas alcinhas novas. Você vem aqui no próximo ponto, ó, pulando esse aqui, traz o fio para esse lado e depois entra aqui no ponto anterior, ó, nas duas alças e leva o fio para trás, finalizando assim o seu arremate. E aqui está arrematadinha a sua solinha, tá? Agora, esse fio que sobrou, eu trago ele aqui para baixo, mais pro centro da sola. Passo por baixo de algumas alcinhas e faço assim, ó. Eu vou dar um nozinho.
Desse jeito, eu não preciso arrematar a sola com a agulha de tapeçaria. Finalizamos aqui a nossa sola de 54 pontos. No caso, agora, pra gente fazer um pezinho, vamos precisar de mais uma dessa. Bem, agora nós vamos preparar a nossa sola para podermos deixar esse detalhe aqui laranjinho. Então, nós vamos vir aqui pegando nas duas alcinhas da última carreira, tá? Dos pontos baixos da última carreira da sola, assim, desse jeito. Vamos buscar o fio, deixando a pontinha para arremate. E aí, vamos passar pontos baixíssimos, vindo aqui, ó, pro próximo ponto. Faz o ponto baixíssimo. Pontos folgados, tá, gente? Não precisa apertar esses pontinhos, não, para não emborcar a sola. Ó, dentro das duas alcinhas, busca o fio, passa dentro da alcinha da agulha. Vamos fazer isso até ficarmos com 53 pontos baixíssimos desse. No caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Vai contando aí. Ou até chegar aqui, ó, nesse último, nessas duas últimas alcinhas antes dessa primeira, tá? No caso, nessa última, nós vamos parar aqui e eu vou voltar para ensinar um arremate para vocês. Cheguei aqui, ó, no penúltimo ponto. Para fechar o ponto 54, nós vamos fazer um pouco diferente. Vamos cortar o fio, puxou aqui direto, ó, para cima. Gente, esse arremate aqui eu aprendi há muito tempo com a professora Lidiane Madeira. É o mesmo que eu uso quando trabalho com solinha emborrachada, tá? Entra aqui dentro do mesmo lugar de onde você fez o último ponto, ó, saindo lá embaixo. E aí, esse fio aqui, você vai trazer ele pra cá, pra cima, passando dentro da alcinha do penúltimo ponto, ó. Vão ficar dois fios saindo do mesmo lugar. Essa perninha que tá mais lá pra fora, você vai passar ela trazendo pra dentro. Aqui, ó, passando por debaixo da primeira correntinha aqui, tá? Do primeiro ponto. E o outro você vai fazer o inverso, vai levar ele lá pra fora. Aí formou aqui o nosso último ponto. Você só dá uma puxadinha para regular aqui o tamanho, tá? Agora você vai vir aqui, ó, entrar aqui nesse buraquinho, vai puxar o fio lá para baixo, esse aqui. Traz ele lá para baixo. E esse outro, você pode entrar aqui em outro buraquinho, ó, à frente, saindo ali bem do ladinho e trazendo ele aqui para baixo. Ó, e vai ficar assim a solinha. E agora é só você trazer esses fios para cá e dar um nozinho, igual eu já mostrei lá, aqui nessa solinha mesmo no início, tá? Ou melhor, depois do arremate, ó, trouxe o fio para cá. Aí já faz um nozinho. Deixa eu só acertar aqui minha laçada, pra ficar bem direitinho o arremate. Ó, aí puxa assim pra não ficar repuxado. Aí você firma esse nozinho e corta o excesso. Vou fazer o mesmo com o outro pedacinho de linha, tá? Com essa linha aqui, já volto. Bem, agora nós já vamos fazer a união das solinhas, tá? Eu já passei cola em todas as minhas duas solas, mas você pode passar só em uma se você quiser, tá? E aqui, ó, só não passa cola nessa beiradinha, aonde nós vamos precisar estar unindo a solinha depois, tá? Só nessa beiradinha aqui, na borda que você não passa cola. E aqui no meio você preenche tudo com cola. Agora é só pegar uma solinha e unir a outra, deixando borda bem paralela à outra aqui, ó. Ponto, se possível, na mesma direção do outro, assim, ó. Para que quando você for fazer a união com a agulha de crochê, você não tenha dificuldade, ó. Então,
um ponto na direção do outro, ó, assim. Aí fica mais fácil. E na mesma direção não, assim, bem em cima um do outro, para não dar defeito aí na sua solinha, na hora que você for unir. Não ficar uma mais para dentro e outra mais para fora, tá? O ideal é que fique uma em cima um pontinho em cima do outro, bem certinho. Bem, feito isso, aí você vai fixar bem, né? Esperar colar um pouquinho e depois você vai começar a fazer a união com a linha, né, de crochê. Nós vamos usar, ó, as duas alcinhas da sola de cima e da sola de baixo também, ó. Essas duas alcinhas, assim. Opa, deu uma esbarrada boa. Eu vou pegar aqui o fio da mesma cor da sola. Essa parte laranja, você deixa ela aqui sobrando, tá? Ó, deixa um pedacinho de linha aqui para você fazer o arremate depois. E vamos seguir fazendo o mesmo que fizemos aquela hora para passar a borda, essa parte laranja, ó. Pegando as duas alcinhas de cada solinha, assim, ó. Nós vamos passar uma carreirinha toda de pontos baixíssimos. No final eu volto para arrematar junto com vocês, aí vai ficando assim, tá? Eu já volto. Voltei aqui para fazer o último ponto com vocês. Eu vou fazer o último ponto aqui exatamente no mesmo buraquinho de onde sai esse primeiro. Como eu sei que é o primeiro, se guiando aqui por essa linha aqui que a gente deixou lá embaixo, ó, você vê que ela está aqui nessa direção, exatamente desse buraco. Então, é aqui que eu vou fechar o meu último pontinho, meu ponto 54. E aí, nós vamos cortar o fio. Eu fiz dessa forma para ficar um pouco mais fácil, tá? Mas você pode fazer o mesmo arremate que a gente fez aqui na parte laranja. Bem, agora eu vou trazer esse fio aqui para baixo. Vou pegar um pouquinho aqui à frente, ó. Sai lá em cima, bem do ladinho. E trago o fio aqui para a parte de baixo. Opa, ó, cuidado para não acontecer isso aqui, ó. De repuxar o fio laranja. Ó. Só dá uma puxadinha, o remate não fica perfeito, mas é mais fácil fazer assim do que da outra forma, tá? Agora, esse fio, eu vou arrematar pra cá e outro pra lá. Já inseri a linha na agulha, ó. E aqui, não precisa fazer grandes arremates, não. Vou pegando aqui, ó, entre a trama, vou levar aqui por alguns pontinhos esse fio pra cá, ó. E aí, agora é só cortar o excesso. Aqui não precisa de você fazer um arremate muito, voltando com o fio não, tá? Que ele vai ficar bem firme. Eu vou fazer o mesmo aqui com esse fio e já volto. Solas unidas, agora a gente vai começar a fazer o corpinho, todo o corpinho do nosso mocassim. Vamos então achar o meio do calcanhar. No caso, a gente vai trabalhar esses pontos, nesses pontos baixíssimos, porém, somente a segunda alça, essa alça aqui de dentro, tá? Que tá mais pro lado, que está pro lado de dentro da peça, né? Mais pro interior. Bem, então, aqui a gente tem o meio. No caso, o meio, ele fica entre esse e esse outro ponto, ó, tá vendo? Vai dar mais aqui na direção desses dois pontos. Vai dar a divisão certinha do meio. Nós vamos andar 2 pontos, no caso, 3 pontos, perdão, ó. Esse que faz divisão do meio, 1, 2. E aqui no terceiro ponto, nós vamos inserir a nossa agulha pra gente iniciar o nosso trabalho. Vamos prender o fio e a partir daqui, iniciar as nossas carreirinhas. Prende o fio com uma correntinha. E agora a gente faz
aqui um meio ponto alto no mesmo lugar, ó. Um meio ponto. E vamos seguir com uma sequência de 16 meio pontos altos. Laço a agulha. Vamos pegar somente a alcinha de trás e já vamos aproveitar para arrematar esse fio. Olha, as laçadinhas da frente, elas vão sobrar aqui, vão ficar em espera para a gente depois fazer um acabamento ali no final. Bem, eu vou seguir com os meus 16 meio pontos altos e já volto. Concluídos os 16 meio pontos altos, agora vamos caminhar com 22 pontos altos. Da mesma maneira, pegando na alça de trás, vamos fazer uma sequência de 22 pontos altos. Já volto com vocês. Pronto, feitos os 22 pontos altos, agora vamos caminhar com mais 16 meio pontos altos. Eu vou voltar com vocês lá no finalzinho, tá? Quando tiver feito o meu último meio ponto, pra gente estar unindo a carreira juntos. Então, eu concluindo meus 16 meio pontos altos, retorno aqui. Pronto. E aqui, nós vamos ignorar a correntinha que a gente fez e entrar nas duas alças do primeiro meio ponto e fazer um ponto baixíssimo, unindo assim, então, a nossa carreira. Iniciando a segunda carreira, vamos fazer duas correntes somente para dar altura para o primeiro ponto. Não vamos contar como ponto, igual fizemos aqui naquela correntinha que fizemos só para iniciar o trabalho. Laço a agulha e aqui, ó, no mesmo lugar, após essa laçadinha, ó, no mesmo buraquinho onde nós unimos a carreira, vamos fazer nosso primeiro ponto alto. Trabalharemos um total de 7 pontos altos, contando com o primeiro que já fizemos. Então, já temos 2, 3, 4 e assim até completarmos 7. Feitos 7 pontos altos, vamos trabalhar uma sequência de 9 meio pontos altos. Já volto com vocês. Prontinho, já tenho os 9 meio pontos altos e agora vamos trabalhar 22 pontos altos, sendo que vamos fazer assim. Vamos pegar um pela frente, vamos trabalhar pontos em relevo. Um pela frente e um por trás, até completarmos a sequência de 22 pontos altos. Esse eu tô pegando pela frente, agora o outro eu já vou pegar por trás. Um pela frente. Outro pegando por trás. E assim, vamos trabalhar 22 pontos altos em relevo, um pela frente e um por trás. Eu já volto. Aqui no caso, eu já tenho, ó, 1, 2, 3 e 4. Já vou completar a minha sequência, tá? E retorno. Completei o meu último pontinho em relevo, ele foi, o último pontinho foi pego por trás, tá? Agora a gente vai novamente iniciar a sequência a sequência de 9 meio pontos altos. O próximo pontinho após esse em relevo, ó, é o meio ponto. Vamos pegar lá nas duas alcinhas e dar sequência aqui a 9 meio pontos altos. Já retorno com vocês. Prontinho. E para finalizarmos, 7 pontos altos. Ponto sobre ponto. Já volto com vocês lá no finalzinho. Prontinho. Já tenho os 7 pontos altos e para unir a carreira, vamos ignorar as duas correntes. Pegando nas duas alças do primeiro ponto alto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Carreira 2 concluída,
E agora a gente vai iniciar a próxima carreira. Vamos fazer uma corrente, laça a agulha e aqui nesse mesmo buraquinho onde nós fizemos a união da carreira, vamos iniciar 16 meio pontos altos. Já temos 1, 2 e assim vamos seguir até completarmos os 16 meio pontos. Tendo feito os 16 meio pontos, agora vamos trabalhar 11 diminuições em pontos altos. Laça a agulha, só que aqui a gente vai pegar atrás, ó, nessa laçadinha aqui do ponto, ó, que fica logo abaixo das duas alcinhas. Esse é o próximo ponto que a gente tem livre. Então, abaixo, você vai pegar nessa laçadinha aqui. Vamos tirar 2, laça a agulha, vem pro próximo ponto aqui abaixo, pegando atrás, bem abaixo das duas alcinhas de cada ponto, você encontra uma laçadinha assim na horizontal. E vamos fechar a nossa primeira diminuição. Laça a agulha, busca lá, entra lá na alcinha, busca o fio, laça a agulha novamente, tirando 2, deixa 1 na agulha, laça a agulha, pega lá o fio, tira 2, ficamos com 3 alças, e agora laçamos a agulha e passamos o fio por dentro das 3 alcinhas. Vou fazer só mais uma aqui com vocês. E já vou voltar depois com as minhas 11 diminuições prontinhas. No caso aqui, a gente já tem 1, 2, vamos completar a terceira agora. Eu já retorno aqui com vocês. Olha, aí ficam as duas laçadinhas dos pontos aqui como se fossem as correntinhas, tá vendo? Para dar esse efeito aqui. Eu já volto. Concluí as minhas 11 diminuições e agora vamos voltar a trabalhar 16 meio pontos altos. Aqui nós temos esse último ponto em relevo, então no próximo ponto a gente já entra, ó, nas duas alcinhas, começa a fazer a nossa sequência de 16 meio pontos altos. Eu já retorno com vocês. E para unir a carreira, a gente vem aqui, ó, nas duas alcinhas do primeiro meio ponto, ignorando a correntinha, e vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Feito isso, vamos iniciar agora a carreirinha número 4. Vamos fazer aqui 2 correntes para dar altura para o nosso primeiro ponto, laça a agulha, e no mesmo lugar aqui, vamos fazer um ponto alto, o mesmo lugar onde nós unimos a carreira, sempre fica um buraquinho. Já temos um ponto alto. E agora vamos fazer mais 5, completando a sequência de 6 pontos altos. Feitos 6 pontos, vamos trabalhar agora 10 meio pontos altos. Concluídos os nossos 10 meio pontos, vamos fazer agora 2 diminuições de ponto alto. É a mesma que eu já mostrei para vocês, tá? Só que aqui a gente vai pegar nas duas alças do ponto normalmente, ó. Entra no próximo ponto, busca o fio, laça a agulha, passa, tira 2 alças, deixa uma, laça a agulha, próximo ponto, busca o fio, laça a agulha, tira 2 alças, deixa uma na agulha, ficamos com 3, laça a agulha e passa o fio por dentro das 3 alças. Feitas 2 diminuições, agora vamos fazer uma sequência de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E vamos trabalhar mais 2 diminuições em pontos altos. Já temos uma diminuição e agora a nossa segunda e última diminuição.
Após, nós vamos voltar a trabalhar nossos 10 meio pontos altos, igualzinho fizemos do outro lado. Concluídos os 10 meio pontos, vamos fazer a nossa sequência de 6 pontos altos, seguindo em pontos altos até o fim da carreira. Pronto, e para unir a carreira, ignorando as duas correntes dentro das duas alças do primeiro ponto alto, vamos fazer um ponto baixíssimo, unindo assim a nossa carreirinha. Agora a gente vai iniciar uma corrente e uma sequência de 5 meio pontos altos, iniciando um meio ponto, 2, 3, 4 e 5 meio pontos altos. Após, a gente vai trabalhar uma sequência de 29 pontos baixos, ponto sobre ponto, ó. Eu já volto. Feitos 29 pontos baixos, agora vamos trabalhar mais 5 meio pontos altos. 2, 3, 4 e 5. E aqui, pra gente finalizar, você pode vir aqui na primeira alcinha, nas duas alcinhas do primeiro ponto e fazer o ponto baixíssimo, ou fazer um arremate aí do jeito que você acha que fique mais fácil, tá? Eu vou fazer o meu assim, eu só vou cortar o fio. Que a gente finalizou essa nossa última carreirinha, ficamos com um total de 39 pontos, tá? Olha, eu finalizo assim de uma forma mais simples, porque aqui a gente não tem importância se aumentar ponto ou diminuir, não tem problema, que é a última carreira, tá? Então, aqui eu vou arrematar agora o fio. Olha, já enfiei o fio na agulha, eu vou passar ele pra cá, trazendo pra fora. E vou arrematá-lo aqui. Vou colar depois um detalhezinho aqui nessa parte, então não tem problema a gente fazer esse arremate por aqui não, mas mesmo assim, faça um arremate bem bonitinho, ó. Pra cá, o fio saiu aqui, aí eu retorno, pegando um pouquinho à frente, pelo menos a metade do percurso. Cuidando para não repuxar aí a trama do fio, hein? E assim, finalizamos a nossa carreirinha número 5. Já está arrematadinha, agora a gente vai fazer os detalhezinhos. Agora, nós vamos passar uma carreirinha de pontos baixíssimos, pegando assim, ó. Eu vou iniciar aqui do calcanhar, porque fica mais fácil para eu arrematar aqui, onde eu vou colar depois um detalhezinho. Esse aqui, ó. Trago o fio de fora para dentro, pegando nas duas alcinhas dos pontos da última carreira, vou passar toda uma carreirinha de ponto baixíssimo. Gente, chegando aqui no penúltimo ponto, eu volto com vocês pra gente unir aqui bem direitinho, tá bom? Já volto. Olhem, faltando um pontinho pra finalizar, aí eu já corto o fio, assim. Puxa assim, direto. Agora, eu vou entrar no mesmo lugar de onde sai esse fio, passando reto, ó, saindo com a agulha aqui, ó. Bem nesse espaço aqui, na frente desse pontinho, desse pontilhadinho.
Só pra ficar bem bonitinho, tá, gente? Ó, ensaiei ali. Aí agora, deixa eu ajeitar. Aí agora eu vou pegar esse fio aqui e puxar ele direto, passando aqui por dentro desse pontinho aqui. Vai ficar 2 fios saindo do mesmo lugar, ó. E aqui atrás fica certinho. Agora eu pego uma perninha de linha e passo, trago por baixo dessas 2 alcinhas aqui pra parte de dentro. Entro novamente fazendo o contrário, levando outro fio pra parte ficar, né, pra fora. Bem, como eu falei que eu vou colar o detalhezinho aqui, então eu não preciso me preocupar com um arremate muito bem feitinho aqui, não. Eu trago o fio aqui pra parte de fora e esse outro aqui, com cuidado, tá, gente? Eu vou sair com ele um pouquinho aqui, ó. Um pontinho. Eita, aqui, foi. Aí aqui, você pode trazer ele um pouquinho mais pra baixo. Assim. E já fazer um nozinho. Ou se você quiser trazer as 2 pontinhas e dar um nozinho com essas 2 pontinhas, também dá certo. Faz aí do jeito que você achar que vai ficar melhor. Achar que vai ficar melhor. A língua enrolou. Ó, aí aqui eu vou fazer o outro nozinho. Eu dei uma desfiada. E agora é só cortar aqui o excesso. Deixando aqui, ó, a pontinha de linha para você passar a colinha e depois firmar bem esse arremate. Bem, tá pronta aqui essa parte. Agora, nós vamos fazer esse detalhezinho daqui, que vamos colar aqui, e o outro daqui, tá bom? Vamos fazer primeiro esse, como eu já falei. Nó inicial e 19 correntinhas. Concluindo as minhas 19 correntes, eu retorno com vocês. Feitos as 19 correntes, vamos laçar a agulha, pular 3 correntinhas e na quarta, vamos fazer um ponto alto, seguindo, fazendo mais 14 após esse aqui, né? No caso, 15 pontos altos, contando com o primeiro que a gente fez. Lembrando que as 3 correntes que pulamos servem como um ponto alto. Então, aqui a gente já tem 3 pontos, vamos ficar com um total de 16 pontos total de 16 pontos, tá, gente? Só para não embolar muito. É só isso, no fim da carreirinha eu volto com vocês. Falei número errado para vocês, a quantidade de pontos total foram 17 pontos, tá? Aí chegando aqui no final, você pode contornar aqui em ponto baixíssimo até aqui, se você quiser que fique mais bonitinho, mas eu vou deixar assim, simples mesmo. Vou fazer uma corrente apertadinha e vou cortar aqui o fio, ó, desse jeito. Aí, é bem simples, como eu falei pra vocês. Nem tinha feito a corrente, faz a correntinha, ela desfez. E aí, agora a gente vai reservar para depois colarmos ali na nossa peça. Vamos fazer agora essa outra tirinha aqui. Nó inicial e 21 correntes. Fiz as 21 correntes, aí agora a gente vai laçar a agulha, vamos pular 1, 2, 3, na quarta corrente, vamos iniciar aqui 17 pontos altos, um ponto para cada corrente. Contando com essas 3 correntinhas aqui,
nós já temos um ponto alto, no total 4. Vamos ficar com um total de 18 correntes. Vai sobrar uma correntinha ali no final, que a gente vai fazer de uma forma diferente o nosso último ponto, tá? Então, 18 pontos teremos que ter aqui, contando com as 3 correntinhas do início. Olhem, agora o último pontinho a gente vai fazer 3 correntes e já vamos vir aqui, ó, dentro da última correntinha e fazer um ponto baixíssimo para prender essas 3 correntes que vão representar nosso último ponto, ponto 19. Feito isso, aí agora a gente vai seguir, ó, para os próximos pontos na alcinha da correntinha que sobrou, fazendo pontos baixíssimos, contornando, ó, a nossa peça. Chegando aqui, ó, no nosso último pontinho, que é representado por 3 correntes, a gente vai continuar subindo. Eu já vou voltar para mostrar para vocês, tá? E vamos fazer um outro contorno aqui, de pontos baixíssimos. O outro contorno não, vamos fazer um contorno aqui também, tá? Eu já vou mostrar para vocês. Olha, chegando aqui no finalzinho, aquelas 3 correntinhas dentro de cada uma, a gente faz um ponto baixíssimo. E aqui nessa parte, nós vamos pegar aqui no meio do ponto, ó. No meio das 2 alcinhas do ponto. E vamos fazer um ponto baixíssimo para cada pontinho. Chegando aqui no finalzinho, eu volto. Pronto. E aqui nas 3 correntes da lateral, vamos fazer um ponto baixíssimo para cada correntinha também. Aí aqui a gente já inicia pegando no meio dos pontos baixíssimos que a gente fez aqui na parte de baixo, ó, pegando lá no meio do ponto. Assim. No meio do ponto não, no meio das 2 alcinhas. Desse jeito, ó. Você pode pegar assim ou passar com a agulha direto, ó, assim, ó. Tá? Fica aí à vontade. Eu vou pegar só no meio da alcinha mesmo, para não ficar muito rígido. É para ficar com essa laçadinha, ó, aparecendo aqui também, tá vendo? Tá ficar igual a parte de cima. E enlarguecer um pouco mais essa tirinha. Quando eu chegar aqui nesse último pontinho, eu retorno. Pronto. Agora a gente vem aqui, ó, corta o fio, tá? Não precisa subir aqui com a carreirinha, não. Só até aqui nesse último pontinho, tá bom? Na base, né, do último ponto. Aí, esse fio, agora a gente entra aqui no próximo espacinho que a gente tem, sabe? Não precisa sair aqui no meio do ponto, não. Você pode sair na lateral aqui, igual eu fiz. Traz o fio aqui pra parte de dentro, tá? E faz um arremate aí com a agulha de tapeçaria, tá? É bem fácil, faz o arremate por aqui assim, vai dar tudo certo. Eu vou arrematar esses 2 fios e já volto. Ah, no caso, gente, se vê o lado que você vai colar. O lado que você vai colar, você pode só trazer o fio aqui pra cá, ó, e dar um nozinho, porque depois você vai passar a cola e fixar ali no sapatinho, não vai ter problema, tá bom? Olhem aqui, ó, já dei um nozinho em uma linha, vou dar na outra perninha de linha também, ó. Essa parte a gente vai colar, aí não vai aparecer esses arrematezinhos aqui na parte de trás. Fez o nozinho, aperta o nó e corta o excesso de fio. Que aqui a gente poupa o esforço de fazer arremates, né, com a agulha. E aí tá arrematadinho. Agora a gente vai colar essas peças no nosso sapatinho. Primeiro vamos colar essa tira aqui na parte da frente, ó. Eu já tenho o pezinho esquerdo pronto. Então, para fazer o pezinho direito, eu vou colar a tira aqui desse lado, né? De maneira que abotou aí para esse aqui, para fazer o meu pezinho direito, tá? Vou passar a colinha aqui ao lado que eu
deixei o nozinho da linha e nesse aqui eu arrematei com agulha de tapeçaria para não aparecer, né, não ficar feio. Mas aonde eu vou passar a cola não tem importância. Ó, passei a colinha e agora é só fixar ali, após aquele detalhezinho que a gente tem de ponto relevo, tá? Eu vou olhar mais ou menos a altura que eu colei esse, ó, um pouquinho acima da primeira carreirinha, ó. Vou fazer o mesmo aqui. Lateralizando um pouco essa tira. Aqui pegou, ó, bem acima dessa carreirinha. Então, aí você vai ajeitando a sua tirinha pra colar certinho. Vou dar uma puxadinha pra ela chegar ali no lugar. E assim vai ficar, tá? Depois que secar, eu vou pregar o botãozinho aqui, bem aqui, pra poder ficar certinho, igual esse aqui, ó. Você pode olhar também a direção que você pregou o botão, no caso aqui, ó, pra mim vai dar nessa carreirinha aqui, tá? Aí, um pouquinho à frente desse detalhezinho, você prega o seu botão, seguindo aí a direção certinha que você pregou primeiro, para não ficar desigual. Bem, eu vou fazer primeiro o acabamento na sola, para depois colar esse detalhezinho aqui, tá? Para ficar mais fácil e não comprometer aqui a minha colagem. Então, com a sola, com o acabamento, já fica com menos risco de você errar. O acabamento a gente vai iniciar de alguma partezinha aqui do calcanhar, tá? Pode ser mais ao lado, pode ser um pouquinho no centro, aí onde você quiser. Vamos pegar essa alcinha que sobrou da amarelinha, sempre dar uma puxadinha nela, e essa alcinha da beiradinha dessa carreirinha que a gente passou de pontos baixíssimos na hora que unimos a sola. Eu vou tentar melhorar aqui o brilho para vocês conseguirem ver melhor. Ó, então é alcinha amarelinha e essa aqui de fora da solinha colorida. Você vai pegar aqui a mesma cor da sola que você usou, trazer para cá, ó, formando primeiro a alcinha, e vamos trabalhar pontos baixíssimos dessa maneira, repetindo o mesmo nos demais pontos. Ó, pegou a alcinha, levantou um pouquinho para ela ficar mais folgadinha, pega outra alcinha e faz o ponto baixíssimo. Tentando focar um pouco mais aqui, ó, aqui, a alcinha de fora. Então, você pula essa alcinha aqui, essa primeira alça, pega essa segunda, tá? E assim, vamos trabalhando pontos baixíssimos até o finalzinho da carreira, aonde eu vou estar voltando aqui com vocês, tá? Quando eu chegar aqui nesse último ponto, eu volto para fazer juntinho com vocês. Vai ficando assim, ó, os pontilhadinhos em amarelinha aparecendo, ó, desse jeito. Eu já volto. Olha, eu cheguei aqui no final, até esqueci de mostrar. Eu fiz o último pontinho e aí agora eu vou trazer esses fios aqui para baixo para eu arrematá-los aqui no fundo aqui da sola. É só trazer eles com jeitinho para a parte de baixo. Ó, esse eu trago para cá, eu vou arrematar ele aqui, tá? Nessa carreirinha de pontos, de meio pontos. Eu vou fazer o mesmo com esse outro fio, vou trazer ele para baixo e arremato os dois aqui de uma vez. Aí ficou assim, ó, o acabamento com os pontilhadinhos. Eu já volto. Fios arrematados, agora eu só vou pegar, ó, o meu lastex e vou começar a passar pontos baixíssimos, bem apertadinhos, pegando aqui, ó, nos pontos baixíssimos mesmo, tá, gente? Assim, ó,
passando a agulha ali, desse jeito, pra gente conseguir prender aqui nosso lastex. Mesma coisa como se estivesse trabalhando com a linha normal, ó. Entrou pegando as duas alcinhas, difícil vai ser pra focar, né? Assim. Aí, puxou, bem apertadinho, pra dar aquela elasticidade. Se você deixar frouxo, folgado, aí não vai ter o efeito que a gente precisa. Aperta, e assim você vai fazendo em cada pontinho. Ó, apertou. Tá? A gente vai passar começando aqui pela frente, porque aqui a gente vai dar um nozinho no lastex, não vai aparecer, porque essa tirinha vai ficar aqui por cima. Ou se você quiser, pode começar daqui também, porque como ainda não colamos o detalhe, você pode trazer o lastex pra cá e arrematar aqui também, tá bom? Fica aí a seu critério. Pronto, finalizei aqui a minha carreirinha, corto o fio. Eu sempre deixo um pedacinho grandinho, porque eu gosto de arrematar essa pontinha, além do nozinho que eu dou, gosto de fazer aqui um arremate com agulha de tapeçaria. Ó, dou vários nozinhos. Você pode fazer essa parte do jeito que você gosta de fazer, normal, tá? Que você já tem costume. Eu prefiro passar ele assim, que dura mais, tá? O sapatinho, ele vai durar bastante. Então, o ideal é que esse lastex não perca elasticidade tão rápido, tá? Então, por isso que eu passo ele assim, de uma forma que vai ser mais durável. Bem, eu vou agora arrematar essas pontinhas com agulha de tapeçaria aqui nessa carreirinha. Pode ser pelo avesso, eu consigo arrematar aqui pela parte direita mesmo do sapatinho, sem aparecer. Então, eu vou fazer assim, depois eu volto aqui pra gente só colar esse último detalhezinho. Ou melhor, já vou colar com vocês, porque a gente poupa tempo. Aqui, como eu já sei mais ou menos onde ficou meio, eu já vou passar a cola aqui no meio, pegando aqui da base até lá em cima. Eu sei mais ou menos a largura ali também que eu vou precisar. Mas você pode vir e fazer o contrário, passar aqui, eu medir, né, até onde que vai a sua tirinha, coloca bem lá na base, abre ela um pouquinho assim pra você conseguir acomodar bem aqui, ó, no comecinho, pra ficar com um acabamento bem bacana. Ó, aí acomoda ela aqui, vê mais ou menos até onde, qual ponto você vai precisar passar a cola. No caso aqui pra mim, é até aqui nesse, ó. E aí você passa no detalhezinho também, ó. Aí dá pra fazer dessas duas formas, passando direto aqui no sapatinho e também dessa outra forma que eu acabei de mostrar. Aí você passa um pouquinho de cola, coloca, centraliza, né, bem na divisão do calcanhar, e depois você acomoda ela aqui, vendo até onde que vai, e depois só passar cola. Eu vou fazer assim, ó, levantar um pouquinho e esticar a peça, pra eu acomodar bem certinho, de maneira que quando o bebezinho calçar, esse detalhezinho não esgace, né? Então, ele precisa acompanhar a extensão aqui, o comprimento, a altura, quer dizer, certinho. Essa outra parte, a pontinha, eu passo cola aqui, desse lado, e aqui também, porque a gente vai embutir ele aqui. Ó, vou dar uma puxadinha porque colou aqui. Vamos embutir aqui nessa pontinha, nessa beiradinha, ó. Assim. Ó,
Aí, agora é só esperar colar. Se você quiser sentir mais confiança costurando, você vem aqui e dá um pontinho aqui desse lado e o outro aqui. Aí vai ficar mais firme, tá bom? Bem, então é isso. Eu vou arrematar esse fio, depois eu só vou abotoar aqui e volto aqui, tá? Pra gente concluir. Vou colar minha etiquetinha também. Já volto. E aqui está finalizada a nossa peça. Essa aqui foi que eu acabei de fazer com vocês. Já colei minha etiquetinha. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tá? E muito obrigada pela companhia. E até um próximo vídeo.